Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, mais uma sessão no formato híbrido. Hoje, o plenário recebe para leitura no expediente 8 mensagens do governo do estado. Uma delas trata do projeto de lei que prevê ações emergenciais econômicas para o setor cultural, um dos mais atingidos pela pandemia. Outra mensagem trata da antecipação do ICMS na entrada de mercadorias procedentes de outros estados. Acompanhe os trabalhos. Meu amigo Teodorico Ferraz. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras, senhores. Luciano. Tudo bem? 3 horas em ponto. Meu amigo Renzo, minha grande liderança do norte do estado. Há quórum para o início da nossa sessão. Que Deus abençoe os lares, que Deus abençoe as famílias, que Deus esteja sempre presente em nossas decisões e em nosso mandato. Declaro aberta esta sessão e convido o deputado delegado Danilo Baiense para proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Todos em posição de respeito, por favor. A beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Provérbio de Salomão, capítulo 20, versículo 29. Amém. Amém. Algum deputado gostaria de pedir minutos de silêncio? Senhor presidente Ferraz. Deputado Ferraço. Eu gostaria de apresentar as condolências à família do Martim Venturim, a sua esposa, filhos, pelo seu falecimento em Cachoeiro Itapemirim. Ele era um produtor rural, deixou muitas saudades, então eu quero aqui pedir um minuto de silêncio em homenagem póstuma a ele, o Venturim, como também prestar minhas homenagens à família, pedindo a Deus que dê um lugar a ele seguro, que merece lá em cima, junto com São Pedro, né? E os melhores votos de pesar nesse momento de tristeza, entendeu? Todos os seus amigos, companheiros, produtores, vamos nos consolar, que Deus nos console a todos. Muito obrigado. Mais algum deputado? Então tá, vamos fazer então um minuto de silêncio a pedido do deputado Teodorico Ferraço. Muito obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Quero agradecer muito a audiência de você que está em casa, nos vendo agora. Obrigado. Primeira parte do expediente para simples despacho. Mensagem número 009 de 2020 do governador do estado, ciente à Comissão de Finanças. Mensagem número 021/2020 do governador do estado, ciente à Comissão de Justiça. Item número 3. Só para informar as pessoas que nos assistem, os deputados, que o item número 3, a mensagem 139 do governador do estado, foi lido no expediente do dia 14/9. Então, estou dispensando a leitura desse item número 3. Item número 4, mensagem número 155/2020 do governador do estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. Mensagem número 078/2020 do governador do estado. Ciente ao deputado Sérgio Majeski por cópia eletrônica. Item número 6. Mensagem número 079/2020 do governador do estado. Ciente ao deputado Carlos Won por cópia eletrônica. Mensagem número 080/2020 do governador do estado, ciente ao deputado Vandinho Leite por cópia. Mensagem número 081 do governador do estado, encaminhando resposta.
ciente ao deputado Carlos Von por cópia eletrônica. Item número 9, projeto de lei número 499/2020, do deputado Coronel Alexandre Quintino, à Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item número 10, projeto de lei número 500/2020, do deputado Bruno Lamas, após o cumprimento do artigo 120 do Requerimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Infraestrutura e de Finanças. Projeto de resolução número 016/2020, do deputado Bruno Lamas, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Educação e de Finanças, e a mesa diretora também. Item número 12, requerimento número 022/2020, do deputado líder do governo nesta Casa de Leis, Dari Pagung, com a palavra, deputado Dari Pagung. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que, cumprimentar primeiro Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, as deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais, em homenagem à Câmara de Alimentos e Bebidas e dos seus respectivos sindicatos patronais ligado à Findes. Estou retirando hoje o projeto de lei 316/2020 por considerar que eu já fiquei contemplado com o lançamento do selo 100% capixaba. Então, gostaria aqui, primeiro, parabenizar a Câmara e dizer que, como eu já estou contemplado com esse lançamento do selo 100% capixaba, eu estou retirando de pauta o meu projeto. Ok, ciente. Defiro. Deputado Marcos Garcia. Tentei falar com Vossa Excelência há pouco, mas não consegui, mas falo agora. Boa tarde, deputado. Eu retornei para o senhor também, não consegui, mas depois eu ligo para o senhor. Tudo bem. Senhor presidente, gostaria se eu pudesse inverter aí a fase das comunicações. Ok, é regimental. Agora depende de apoiamento dos deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Fica invertida a fase das comunicações. Ok, aí vamos para a ordem do dia, logo depois da segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Do item 13 ao item 12, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos então agora para a ordem do dia. Só um minuto, senhoras e senhores. Do item 13 até o item 21. Ok, tá certinho. Passamos então para a fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total aposto ao projeto de lei 713/2020. Publicado no DPL do dia 9, mensagem do veto número 16, o deputado Gandini se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária virtual do dia 21, prazo até o dia 28/9. Convoco então agora a Comissão de Justiça, deputado Gandini, pronto para dar o seu parecer oral à matéria? Senhor presidente, nós temos 4 vetos na pauta e nós estamos procedendo os estudos e devemos liberar todos eles no dia de amanhã, ok? Então, estamos finalizando já as análises. Então, pedi compreensão, porque chegou direto, não foi a comissão, mais uma vez, não foi a comissão, foi direto para o plenário. Então, a gente está tendo que fazer a análise de forma bem acelerada. Então, peço até o dia de amanhã para a gente poder votar os 4 vetos da pauta que estão trancando a pauta. Obrigado. Ok, deputado Gandini. É só lembrando às senhoras e senhores, deputados e também telespectadores, que as próximas matérias ficarão sobrestadas em virtude do prazo regimental pedido pelo deputado Gandini. Passamos então agora, nesse exato momento, para a fase das comunicações. Primeiro deputado na fase das comunicações, está aqui, deputado de Guarapari, meu amigo, deputado Carlos Von. Deputado Carlos Von não respondendo, deputado Coronel Alexandre. Presidente, eu vou declinar da fala hoje. Opa, obrigado. Carlos Von, boa tarde, deputado. É regimental. Com a palavra, deputado Coronel Alexandre Quintino. Excelência, hoje eu também vou declinar. É regimental.
líder do governo na Casa de Leis, que está com uma máscara muito bonita da Assembleia Legislativa, onde todos os funcionários também aqui da Casa estão usando, deputado Dari Pagung. O senhor declina? Vá ao microfone, por favor, deputado, e fale, que as pessoas querem ouvir a voz de Vossa Excelência. Deputado presidente em exercício, quero declinar da fala. Ok, muito obrigado, é regimental. Deputado delegado Danilo Baiense, que sabe de cor e salteado todos os textos da Bíblia. Isso muito me honra. O microfone de Vossa Excelência está fechado, deputado. Ok, saudar Vossa Excelência, deputado Torino Marques, meu amigo Canela Verde, saudar também os nossos colegas demais deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, além dos nossos servidores da casa que estão colaborando para que a gente tenha esta reunião produtiva. Eu gostaria primeiramente, deputado Torino, de agradecer aos nossos pares aí pela votação da nossa indicação 18/2020 para fornecimento de uma viatura e outros materiais para o posto de edificação. Muito 10 pessoas por dia. Técnica científica, nós fizemos duas carteiras de identidade emitidas em um único dia. O posto mudou-se agora para um outro local. Nós temos apenas uma servidora da Polícia Civil atuando no posto e está passando por uma dificuldade muito grande, porque o posto está muito mal instalado, está faltando equipamento, ar-condicionado, inclusive viatura. A servidora, ela vem a Vitória trazer os processos usando o seu próprio veículo, né, o que é lamentável, porque enquanto mais o servidor demora para trazer os processos em Vitória, mais ainda demora a entrega desse material para a população, né, da carteira de identidade, que é muito útil, um documento essencial. Então, nós conclamamos aí ao nosso delegado-geral da Polícia Civil para que forneça, em caráter de urgência, uma viatura para aquela servidora. A servidora é perita, ela é habilitada, pode dirigir a viatura sem qualquer problema e abastecer. Então, eu solicito aí o apoio do delegado-geral. Mas gostaríamos também de falar sobre um outro assunto. Deputado Torino, nós tivemos na Polícia Civil durante muitos anos, aposentamos no ano passado, com 48 anos de serviço, 33 vezes na Polícia Civil. Administramos várias superintendências, inclusive a Superintendência de Polícia do Interior, onde éramos responsáveis por 73 municípios do Estado. E sempre procuramos atender com presteza aos nossos servidores, né? Valorizando os servidores, facilitando a vida do servidor para que ele trabalhe mais próximo de casa possível. Lamentavelmente, agora, recentemente, eu estive conversando com o delegado-geral da Polícia Civil, estive conversando com o nosso líder do governo, o deputado Dari Pagung, solicitando, inclusive, seu apoio. Nós, servidor justiçado no ano de 2011 ou 2012, foi afastado de um processo de improbidade administrativa. 3 servidores, um investigador, um agente e um delegado de polícia. Recentemente, agora, esses servidores foram inocentados em todas as instâncias da justiça e retornaram ao trabalho. Um servidor que mora em Afonso Cláudio. O pai é vereador em Afonso Cláudio, ele mora em Afonso Cláudio, o pai também é investigador. Esse servidor foi localizado, em Nova Venécia. Olha a distância. Nós temos uma delegacia em Venda Nova do Imigrante, uma delegacia regional, que precisa e muito de servidor. Mas esse servidor foi localizado em Nova Venécia. Estive conversando com ele essa semana passada. Na primeira semana de serviço, ele já gastou R$1.000 no salário. Ele recebe bruto R$3.000, R$3.000 de salário. Tem um empréstimo, sobra R$2.000 para custear a família. Quer dizer, esse rapaz foi colocado nessa distância. E gostaria também de falar com relação a um outro servidor, um delegado de polícia, no mesmo processo, foi inocentado. Mora em Guarapari, foi localizado, agora semana passada, em Barra de São Francisco, o que é lamentável.
Conversei ontem, inclusive, com o nosso deputado Erivaldo dos Anjos, falando sobre esse assunto. E eu conclamo aqui o governo do Estado, ao delegado-geral da Polícia Civil, para que trate os seus servidores com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho, um pouco mais de sensibilidade. Nós precisamos colocar os nossos servidores para trabalhar mais próximo possível da família e não afastá-lo do seio familiar. Essa é a nossa palavra, deputado Torino, retornamos aí a Vossa Excelência. Ok, muito obrigado. Eu queria fazer uma proposta aos deputados que estão agora na plenária virtual e presentes aqui também, que nós continuássemos com a fase dos oradores, da fase das comunicações, até o último a falar, e eu vou suprimir a fase das lideranças partidárias e também dos oradores inscritos. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Aprovado. Com a palavra, delegado Lorenzo Pasolini, 3h15. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia, só quero hoje fazer um registro, parabenizar os 82 anos do jornal A Tribuna, Vossa Excelência, que já teve a oportunidade de trabalhar na rede e que de forma muito brilhante informava aos capixabas. Então, fazer esse registro e parabenizar toda a diretoria, todos os funcionários do jornal A Tribuna, que tem informado a toda a sociedade capixaba e prestado relevante serviço à sociedade. Parabéns, então, a todos os funcionários, a toda a diretoria, a toda a equipe que contribui para que todas as manhãs nós tenhamos informação em nossas mãos e mantenha as famílias capixabas devidamente conhecedoras da realidade local. Parabéns à tribuna, obrigado, presidente. Muito obrigado pela lembrança, delegado Lorenzo Parabéns Pasolini. a Vossa Excelência também, que fez parte dessa família e ainda faz. Fiz parte dessa família durante 17 anos, fazendo o jornal A Tribuna, trabalhando no Tribuna Notícias, primeira edição. O Tribuna Notícias, primeira edição, está no ar. E continua no ar até hoje com o George Bitt apresentando, Isabela Vidal também. O quadro mudou, deu uma certa mudada ali, mas estou falando do jornal televisivo. Parabéns também ao jornal escrito, Jornal A Tribuna, à Rede Tribuna de Comunicações, a todo o grupo, aos diretores, a todos os funcionários que eu tenho em meu coração para a minha eternidade. Muito obrigado a vocês, não seria nada sem ter passado também pelo Jornal A Tribuna, assim como o Jornal A Gazeta, a Rede Vitória de Comunicações, as rádios Tribuna, Tropical FM, 94 FM, Jovem Pan, Transamérica, várias outras. Que Deus continue abençoando a todos os funcionários e diretores do Jornal A Tribuna. Com a palavra agora, deputado doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputadas e deputados, povo que nos assiste através da nossa TV Assembleia, eu quero dar o meu abraço. Já fiz isso hoje de manhã na Comissão de Saúde e faço agora mais uma vez através da nossa TV Assembleia. Quero parabenizar a doutora Mariane Júdice de Matos, que assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, ao lado da nossa também amiga, vice-desembargadora Janete Vargas Simões. Foi nessa segunda-feira e elas assumiram a mais. Parabenizar também o doutor Daniel Peçanha, um grande amigo, que desempenhou um trabalho muito importante durante seu período de presidência da AMAGES. Lembrar também, abraçar hoje a todos, dia do técnico agropecuário e também dia do contador. Eu também sou contador, apesar de não exercer mais, mas já fui contador nos tempos idos da Santa Casa de Cachoeiro. Dia Nacional do Atleta Paralímpico, em 2019, com muito prazer, entreguei o diploma de honra ao mérito das atletas Thalita Mose e Elidiane de Oliveira. Elas são surdas e atuaram no Campeonato Mundial de Futebol pelo Brasil. Parabéns mais uma vez também para suas mães, Ludilene Mose e Elizabeth Imaculada, pela vitória alcançada, mesmo com muita dificuldade. Quer dizer também, é o dia da defesa da fauna. E como protetor dos animais também que eu sou,
quero dar um abraço a todos os protetores, especialmente a deputada Janete. Quero mandar um abraço para todos também, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então, é muito importante o Dia Mundial Sem Carro para mostrar como é que nós podemos diminuir a poluição. Aproveitando também esse tempo, alertar sobre a forte chuva e rajadas de vento que chegarão aqui no nosso estado. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta de acumulado da chuva de ventos e ventos intensos nesta terça-feira, 22, ou quarta-feira, amanhã, portanto, para 50 cidades do Espírito Santo. Segundo o aviso, a previsão é de chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de alagamento, deslizamento de costa, transbordamentos de rios em cidades com áreas de risco. O alerta vai até 10 horas desta quarta-feira, amanhã, portanto. Então, é bom que a gente se previna que pode vir aí temporal, chuva forte, alagamento, deslizamento de barreiras, de encostas. É muito importante que a gente esteja, viu, doutor Rafael, alerta. Doutor Rafael, presidente da Comissão de Meio Ambiente, também. Eu quero, também por último, dizer que tem algumas pessoas insatisfeitas que eu não fui candidato, não serei candidato a prefeito de Vila Velha, mas isso aí é comum. Agora também outros que estão falando, ou aliás, um só, que está fazendo um papel muito desagradável de denegrir a minha imagem, queria ser candidato na marra, e não é assim, candidato não é na marra. A liderança se conquista ao tempo, ao longo de trabalho, não é na marra, mesmo porque já estou preparando uma ação para, naturalmente, calar a boca dessa pessoa que realmente não tem mínimo escrúpulo, sabe? Não tem nem sentido responder essa pessoa que essa pessoa está escrevendo na rede social. Eu quero dizer que o povo de Vila Velha, realmente, a maioria, porque eu era o primeiro lugar na pesquisa, né? E dos candidatos competitivos, eu era o último lugar em rejeição. E, se realmente renunciar a isso, tem que ter muita força, porque eu renunciei para um projeto que eu acredito e que, na verdade, não vou falar o nome do projeto que eu acredito para não fazer propaganda, e que todos sejam, que tenham sucesso, todos os candidatos de Vila Velha, que tenham sucesso na sua caminhada. Não vou desejar mal a nenhum, né? Porque nunca foi meu feitio fazer isso. E Nossa Senhora da Penha, que está aqui atrás me protegendo, proteja você também, proteja todos. Mais importante do que o candidato, é o povo de Vila Velha, no caso, onde eu moro. O povo de Vila Velha é mais importante que nós todos. Então, é preciso que algumas pessoas coloquem a cabeça no travesseiro, que ontem era um verdadeiro bajulador da minha pessoa e que hoje virou uma pessoa criticando de graça. Eu quero que ele seja muito feliz. E também, com certeza, eu tenho certeza que Nossa Senhora da Penha vai me amparar cada vez mais. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, quem está presidindo é o deputado Torino. Deputado Eric Musso, sou eu mesmo. Isso. Pode falar, Vossa Excelência. Fazer um registro aí da nossa presença, ouvindo essa voz poderosa sua frente dos trabalhos da Assembleia Legislativa, tá bom? Obrigado pela experiência que está me deixando ter aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Eric Musso, tenho muito apreço por Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Dr. Emílio Mameri. Doutor Emílio Mameri. Deputado doutor Hudson Leal. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Eu vou declinar da minha fala. Doutor, regimental, doutor Rafael Favato. Boa tarde, Torino, nosso presidente. Boa tarde, presidente. Demais deputados e deputadas. Estou abrindo aqui a minha fala já. Deputado Rafael Favato, o senhor declinou? Não, estou ouvindo, estou preparando aqui a minha fala aqui. Já tudo abrindo. bem, tudo bem, não, tudo bem, fica à vontade.
Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo, né, na prevenção do suicídio. No mês de prevenção ao suicídio, precisamos quebrar o tabu e falar de duas questões importantes, da depressão e do suicídio. Dois temas que enfrentam um tabu muito grande nas rodas de conversas, em ambientes familiares, temas que ninguém gosta de ficar falando, de tocar no assunto. Especialistas afirmam que a depressão será a nova pandemia, né? Agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, de ficar em casa, estamos vivenciando muitas crises aí já no meio médico, em todos os meios, nas donas de casa. A pandemia mudou a nossa rotina e trouxe, além de um vírus desconhecido, o temor de que novas epidemias estejam por vir em todo o mundo, sem falar da crise econômica. Muitas pessoas estão convivendo com a insônia, medo da morte, da doença, além de incerteza sobre o futuro. São essas sensações que aumentam os transtornos mentais, como a depressão. Hoje nós temos um cenário propício para o adoecimento. E com isso não é exagero dizer que a depressão será uma nova pandemia. Afinal, a depressão já vem aumentando nos últimos 20 anos de forma absurda. A expectativa era que em 2020 a depressão seria a maior causa de afastamento do trabalho, mas isso já aconteceu em 2018, né? Então, em 2018, a depressão foi a maior causa de afastamento do trabalho. E isso aconteceu 2 anos antes das previsões dos especialistas. Isso chama muito a nossa atenção. Com a pandemia, as coisas pioraram ainda mais, já que ela vem causando, em quem já tem a doença, a piora dos sintomas. Nós somos seres humanos e precisamos do convívio social, precisamos de conversar, de estar presente, de sentir o aconchego humano, o abraço carinhoso. E nesse momento, nessa pandemia, muitas pessoas estão completamente isoladas, né? E ela tem sido um fator maior de estresse, ou seja, um fator de risco para pessoas que podem apresentar um quadro depressivo. Podemos afirmar que a pandemia tem sido horrível em todos os aspectos. Há medo de morrer, de ser infectado pelo vírus, de pessoas próximas morrerem, de pessoas próximas ficarem contaminadas, questões econômicas e sociais. Além dessas questões econômicas e sociais, o que eu vou comer amanhã, né? Como eu estou, como que eu vou pagar meu aluguel, como que eu vou fazer a compra no fim do mês. O contato social diminuído é um outro fator de risco grande para o adoecimento mental. As pessoas ficaram sem ir na praia, sem ir para os locais, sem ir para festas, sem ter um convívio familiar durante algum tempo. As relações entre as pessoas, cada vez mais virtual, também têm somado para casos de depressão. A pandemia funciona para a gente como se estivéssemos em uma guerra. É um grau de estresse muito grande e não fomos feitos para essa carga tão grande assim de estresse. É um momento de estresse exagerado. As pessoas estão exacerbando essa parte do nervosismo, de ficar cada vez mais nervosas, assim, com mínimas coisas. E todos nós, né? Isso aí, mesmo quem não tem depressão, em algum momento aí dessa pandemia ou até no dia a dia, com os filhos, com os amigos, com as pessoas que vivem na própria casa, estão explodindo mais, estão ficando cada vez mais nervosos. Hoje não existem mais grupos específicos de depressão, jovens, crianças, adultos e idosos. E a doença tem aumentado em todas as idades. Crianças com depressão, jovens com depressão, adultos com depressão, idosos com depressão. Aí, além da preocupação com o aumento de casos de depressão, também precisamos nos empenhar em salvar vidas, já que podem aumentar os casos de suicídio, né? Então é importante aí medidas 30 segundos, preventivas. deputado. O Setembro Amarelo. Quem falou aí? Só para concluir, 30 segundos. E aí, nesse caso, né, o suicídio é muito comum. E não é só lembrar no setembro. O Setembro Amarelo ajuda a falar sobre isso,
e ele vem para alertar sobre a saúde emocional e fazer prevenção de morte, de que podem ser evitadas. Mas não é só no mês de setembro que acontece suicídio. Esse alerta ele tem que ser feito os 12 meses no ano. E os dados de suicídio são devastadores. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. De acordo com dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e segundo o Ministério da Saúde, mais de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar e ou abuso de substância. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais da metade de todas as pessoas que cometem suicídio têm menos de 45 anos. Mais da metade de todas as pessoas que cometem suicídio têm menos de 45 anos, estão na fase produtiva. É preciso quebrar o tabu de que as pessoas com ideias suicidas não precisam verbalizar o que estão sentindo e falar sobre o tema. Pode, de alguma forma, estimular a pessoa a tirar a própria vida. Mas, então, a gente tem que falar sobre o assunto, porque isso aí a pessoa tem que expor e se sentir acolhida. Mas o suicídio tem etapas, a ideia, o planejamento e depois a ação. Então, é benéfico que as pessoas tenham espaço para falar sobre o sofrimento. Isso pode trazer alívio e conforto. Lembrando que também é necessário procurar ajuda especializada para concluir, deputado, e encaminhar o tratamento. Só para concluir, deputado Torino, os familiares precisam procurar compreender o suicídio e entender que a pessoa está passando por um sofrimento. É importante conhecer as formas de ajudar e encaminhar para o tratamento profissional, mas também procurar ajuda para si. É complexo auxiliar aqueles que estão com um pensamento de suicídio e, por esse motivo, as pessoas próximas também precisam estar bem amparadas. E elas precisam saber, então a pessoa tem que querer contar, falar dos problemas que está vivenciando. Para a OMS, o suicídio é uma prioridade de saúde pública. Aqui no Brasil, o CVV, Centro de Valorização à Vida, atende voluntário e gratuitamente aqueles que quiserem e precisam conversar sob sigilo total. Por telefone, basta discar o 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Então é importante falar esse número, 188. Então fica aqui o meu alerta para termos o olhar de carinho e cuidado com o próximo. A pandemia vem alterando o humor, a forma de pensar e as reações das pessoas. Fiquem atentos e, além de cuidar de você, você também pode cuidar do próximo. Obrigado, deputado Torino. 3 horas e 32 minutos. Quero dizer que hoje, às 10h30 da manhã, mais ou menos, começou aquela pessoa que todos nós esperamos em nossas casas, em nossos lares, a primavera. Então, começou hoje a primavera, dia 22 de setembro, e ela se estende até dia 21 de dezembro, tá bom? Depois vem a estação mais quente do ano, o glorioso verão. Com a palavra agora, o engenheiro José Rocha Esmeraldo. O microfone hoje vai estar funcionando, hein, Zé? Senhor presidente Torino, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Alice, redes sociais, vou me reportar, senhor presidente, hoje a um município importante, que é o município do Caparaó, no Caparaó, Muqui, fica situado no Caparaó, que é o nosso querido Muqui. No início do mês de novembro do ano passado, estive na prefeitura de Muqui com o prefeito Renato Prúcoli, o ex-prefeito Gilberto Monfatti, o senhor Genésio e o vereador Tadeu, onde conversamos sobre o museu, a construção do museu, que é um sonho daqueles que moram em Muqui. Quando saímos da prefeitura, fomos convidados pelo Gilberto para visitar em loco o local da construção. Depois dessa visita,
Trabalhei incansavelmente junto ao governo do Estado, ao secretário da Casa Civil e também ao da Cultura, Fabrício Noronha, para que esse sonho tornasse realidade. Em menos de 2 meses, consegui, com luta e dedicação, resolver essa reivindicação antiga da população de Muqui. No dia 20 de janeiro, foi feita a assinatura do convênio, o tão sonhado convênio, entre a Prefeitura e o governo do Estado, lá no gabinete do governador, no valor de 1.200.000 para as obras de reforma do Museu Dr. Dirceu Cardoso. Muito bem, participaram dessa assinatura o prefeito Renato, secretário da Cultura Gabriel Araújo, comerciante Barrela, Valdir Farage, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Muqui. E foi uma festa maravilhosa. E recebi agora, essa semana, outra reivindicação do prefeito Renato Prúcoli, no que tange a reforma da Prefeitura de Muqui, que é uma prefeitura que tem a necessidade de várias modificações, é um local insalubre, ou seja, a Prefeitura de Muqui, ela precisa ser reformada, porque a população merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Uma prefeitura num ponto central de Muqui e, com certeza, nós, através do governo do Estado, Renato Casagrande, do Davi Diniz e também do nosso Fabrício Noronha, que eu, inclusive, já entrei em contato com ele, e ele me garantiu que esse ano, outubro, novembro, dezembro, um desses 3 meses, espero que seja no mês de novembro, será dado, será agilizado o tão sonhado convênio para a reforma da Prefeitura. Então, aqui vai a nossa fala em função do pedido dos moradores. Tenho vários amigos em Muqui e tenho certeza que eles precisam e merecem. A Prefeitura de Muqui, os moradores de Muqui merecem que a Prefeitura, que é um local bem estabelecido, um ponto de referência do município, merece um tratamento adequado em função da sua construção. Principalmente uma reforma que venha trazer tranquilidade para todos os muquienses que procuram a Prefeitura para tratar de seus problemas. Então, fica aqui a nossa fala para todos os muquienses, para todos aqueles que moram em Muqui, não só de Muqui, mas também os outros municípios adjacentes, que a mim foi garantido pelos secretários de Cultura, Fabrício Noronha, que eu acredito e confio, porque quando ele me prometeu a questão anterior, ele cumpriu no que tange o museu que receberá o nome de um homem, um brilhante homem famoso, que foi senador, né? Eu estou bem lembrado, quando eu estive lá, eu fui apresentado, tinham 2 imóveis que serão restaurados, que compõem um conjunto do sítio histórico de Muqui. Após o restauro, as casas vão abrigar o Museu Dirceu Cardoso, recebendo um vasto material histórico que valoriza a memória da cidade de Muqui. Essa questão já está em andamento.
todas as providências que tínhamos que tomar, tomamos, e agora está na mão do prefeito, que eu tenho certeza que vai realizar a obra, porque o convênio foi assinado no valor de 1.200.000. Mas queremos assinar o outro convênio, que é o convênio da reforma da Prefeitura de Muqui, porque precisa, com urgência urgentíssima. E pelo que eu conversei, pelo que a mim foi informado, esse ano, com certeza, vamos, juntamente ao governo do Estado, junto às autoridades, assinar esse convênio para que a Prefeitura seja totalmente restaurada. E aqueles lugares insalubres, que eles sejam resolvidos. E a população, os moradores de Muqui, com certeza terão mais facilidade em chegar à Prefeitura e resolver as suas questões diárias, porque Muqui merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa consideração. Para concluir, Muqui, deputado. um município do Caparaó, lindo e maravilhoso, e terá sempre o apoio do deputado estadual Zé Esmeralda. Com a palavra, deputado Enivaldo dos Anjos, às 3h40, 20 para as 4. Deputado Enivaldo. Deputado Euclério Sampaio. Senhor presidente. Opa, Enivaldo, pode falar. Senhor presidente, deputado Torino Max, a quem eu gostaria que fizesse o registro do passamento de um jornalista de esporte da área de turismo aqui do nosso estado. Espero que esse anúncio seja feito logo após a minha fala. E gostaria, senhor presidente, de falar hoje sobre a questão do desenvolvimento do Espírito Santo e da publicidade positiva do Espírito Santo diante da nação, principalmente no que tange a questão da economia, que se transforma já numa marca do governador Renato Casagrande, mas também com o desempenho na área de educação. Eu vejo que o Espírito Santo consegue, pela administração firme, pela administração objetiva e pelo nível da responsabilidade com as finanças públicas, com os investimentos e com o tratar o Estado, o governador conseguiu, nesta pandemia, com todas as dificuldades registradas nos estados brasileiros, o governo conseguiu manter atendimento satisfatório na área que vários estados tiveram dificuldade, que foi na área da saúde. Os nossos cumprimentos à Secretaria de Saúde, ao empenho e dedicação demonstrada nesse momento. Os nossos parabéns também ao secretário de Educação por manter esse projeto de investimento e de crescimento da educação com todas as dificuldades. Quero dizer que, lendo e acompanhando o noticiário econômico, nós percebemos que o Espírito Santo se encontra preparado para o pós-pandemia e, com certeza, nós avançaremos de maneira mais forte, de maneira mais consistente, na atração de investimentos e na atração da geração de emprego. E isso devemos, não é possível negar isso, às mãos fortes e determinadas do comandante do governo, que é o governador Renato Casagrande.
desconhecer o que o Espírito Santo, nesse momento, representa diante da nação, com relação à economia, com relação à educação, é não querer a felicidade do Estado, é não querer reconhecer que o que se pode ser feito está sendo feito e os resultados são positivos mesmo nesta crise. Então, nosso Estado, que diante da federação por muitos e muitos anos era o patinho feio, conseguiu mostrar através da sua gestão pública eficiência e competência e está sendo visto aos olhos do setor econômico do país, como um Estado que cumpre o dever de casa, que mantém austeridade administrativa e que está a dar exemplo à maioria dos estados que, de forma desorganizada, não consegue fazer uma gestão boa. Nós temos na região Sudeste, e o Espírito Santo paga caro por pertencer à região Sudeste, onde está concentrada a maioria do consumo e das indústrias do Brasil, que é Rio, São Paulo e Minas. O Espírito Santo, com uma área territorial bem menor do que esses estados, consegue dar exemplo a esses 3 estados e sobressair numa região que é muito importante sobressair, que é a região Sudeste. O Espírito Santo, se não fosse a gestão pública organizada, não fosse a gestão pública competente, passaria, como já passou no passado, a um primo pobre e triste dessa região, e hoje nós podemos nos orgulhar. E nós devíamos, inclusive, fazer mídia nacional desse aspecto, que nós, mesmo sendo o menor, mesmo sendo pequeno em termo territorial, conseguimos dar o exemplo à região Sudeste e ao país de que a competência gerencial, a capacidade de comandar o Estado, a capacidade de saber conviver com as crises, transformou o Espírito Santo hoje no exemplo da região Sudeste, um exemplo nacional. Isso é importante, isso começa a ser visto nas revistas de economia, nas noticiários de economia, o que dá ao Espírito Santo essa condição de sair da crise e começar já a ter o seu desenvolvimento fortalecido, o seu desenvolvimento garantido e a geração de emprego cada vez mais crescendo. Então, não é possível que o Espírito Santo, no seu todo, como população, não consiga reconhecer esse mérito, essa condição de nós estarmos como Estado, mesmo nesse período difícil, resolvendo a situação econômica e financeira e de geração de emprego do Estado, transformando o Espírito Santo num nível bem superior à maioria dos 27 estados brasileiros. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que nesta sessão tem demonstrado a sua capacidade de presidir com harmonia entre os pares, poderia fazer o registro que solicitei a Vossa Excelência no sentido de demonstrar que a Assembleia homenageia todos aqueles que prestam serviço ao Espírito Santo. Com certeza. E nós gostaríamos de estar fazendo esse anúncio de pesar aí pelo falecimento de um jornalista que representou muito para a história do Espírito Santo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com o maior prazer, deputado Enivaldo dos Anjos, pedido de Vossa Excelência, eu acato com total certeza. Minuto de silêncio pela morte do jornalista João Batista Zucarato. O João Batista Zucarato trabalhou por longos anos no jornal A Gazeta, na editoria de esportes, e atuava também com assessorias. Na noite passada, ele teve um infarto fulminante e o enterro do João Batista Zucarato acontece às 16h no cemitério Jardim da Paz. Eu desejo que essa passagem tenha sido para a família, traga tranquilidade para a família, que Deus acalante o coração de todos os familiares e também amigos do João Batista Zucarato. Muito obrigado, deputado Enivaldo dos Anjos, por essa lembrança. Um minuto de silêncio, por favor, aos deputados que estão na casa e também em casa.
Obrigado, senhoras e senhores. Faltam 11 minutos para as 4 da tarde. Com a palavra, deputado Euclério Sampaio. Meus amigos de Barra de São Francisco, eu sou o deputado Rafael Favato e estou aqui para dizer que o patriota... Deputado Euclério, fecha o microfone do Rafael Favato aí. Aí, obrigado. Senhor presidente? Sim, senhor deputado. presidente, eu vou declinar. O senhor declina? Declino. É regimental, deputado pré-candidato Euclério Sampaio. Com a palavra, deputado Gandini. Deputado Gandini? Não respondendo. Deputada Irine Lopes. Deputada Irine? Deputada Janete de Sá. Vejo na plenária virtual, então vai falar. Boa tarde, deputado Torino Marques, que preside essa sessão, e todos os colegas que também se encontram nesse momento conosco. Nós vamos estar citando aqui o estudo que foi feito pelo IBGE, onde a nossa preocupação é grande com a situação de miséria e fome no país, que tende a ser agravada com a pandemia. E no Espírito Santo, nós também temos um quadro que é muito preocupante. Os jornais de grande circulação nacional e estadual nas unidades da federação. Está me ouvindo, deputados? Sim, sim, agora sim. Deu uma falha aí, acho que o sinal caiu um pouco, mas já voltou. Está voltando? Porque aqui não voltou, não. Só pode descontar meu tempo? Claro, pode ficar à vontade. Tentando aqui voltar as imagens. Voltou. Posso dar continuidade? Pode sim, pode sim. Segundo o IBGE, 10,3 milhões de pessoas no país moram em domicílios com insegurança alimentar grave entre 2017 e 2018, despontando assim um dramático quadro social em que vivem milhares de famílias brasileiras. Metade das crianças menores de 5 anos em nosso país, ou seja, 6,5 milhões de crianças nessa faixa etária, vivem em domicílios com algum grau de insegurança alimentar. O cenário do tamanho da fome no Brasil, ele é maior, segundo o estudo, onde as mulheres se tornam referência da família. E também ele é maior entre os negros, indicando que a insegurança alimentar grave, isso é, a fome, abarca a questão de gênero e da cor da pele, e também da questão das famílias nesse país, ou seja, abarca a questão de gênero, que são as mulheres, e a cor da pele no país. Em nosso estado, o estudo indica que são 47 mil domicílios com insegurança alimentar grave, ou seja, com fome, e são 425 mil domicílios com algum tipo de insuficiência alimentar, entre moderada e leve. Nós, em decorrência disso, tiramos a conclusão de que se multiplicar, já que o estudo foi feito por domicílio, por número de pessoas em cada domicílio, que em média são 3 pessoas na família, esse número fica bastante elevado em um estado que tem trabalhado bastante para poder resolver os problemas, especialmente de qualidade de vida das pessoas, mas que mesmo assim precisa tomar algumas medidas para poder reduzir esse índice dramático de capixabas que estão numa situação de miséria hoje aqui no Espírito Santo. Em decorrência disso, já prevendo esse estudo, essa análise, a gente já tinha há algum tempo, vem acompanhando, nós apresentamos um projeto de lei, e que agora se tornou lei, mas que está carecendo de ser regulamentada, que é o Programa Estadual de Alimentação Social, que consiste em fomentar, organizar e modernizar a produção e melhorar o escoamento dos produtos da agricultura familiar,
que estimula a produção da agricultura familiar, contribuindo para a prática de preços adequados e ampliação do mercado de consumo, e que visa favorecer a aquisição também desses produtos provenientes da agricultura familiar nas compras realizadas pelos órgãos públicos do governo do Estado, principalmente para os hospitais, para os presídios, para as escolas públicas e para as instituições de amparo social, e em especial a Secretaria de Ação Social e Bem-Estar. Nós estamos carecendo agora de que o governo faça a regulamentação. Nós já apresentamos um esboço de regulamentação dessa lei, e com esse quadro de muitas famílias, muitos domicílios, e não sou eu que falo, não é o governo que fala, é o Instituto Brasileiro e Geográfico de Estatística, que é o IBGE, que aponta em que esse estado de miséria em que o país tem se aprofundado, e o Espírito Santo também, como um dos estados da federação. O caso ele é mais grave em outros estados, mas aqui também é muito grave a situação de fome em que se encontram muitas famílias capixabas. E por isso nós queremos clamar neste momento a celeridade na regulamentação dessa lei, para que o Estado possa estar estimulando que a agricultura familiar produza esses produtos e possa estar adquirindo muito dessa produção para estar distribuindo com as famílias mais pobres do nosso Estado. Com a pandemia, essa situação agravou, e temos essa lei, que é essa válvula de escape, essa grande ferramenta que o governo precisa lançar mão dela, mas que precisa de ser regulamentada e que precisa estar prestigiando e estimulando a agricultura familiar. Caso contrário, a lei existe, ela é muito importante, ela é muito interessante, ela tem, inclusive, um agradecimento da sociedade nesse sentido, especialmente dos produtores da agricultura familiar. No entanto, se não for regulamentada, nós temos dificuldade de colocar em prática. Então, nós esperamos, com essa fala nossa, a sensibilidade do governo do Estado quanto a essa questão em tela, e que regulamente o mais depressa possível o Programa Estadual de Alimentação Social, para que a gente possa colocar em prática e reduzir esses índices no Espírito Santo. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Deputado Marcos Garcia. Deputado Pastor está se levantando agora da sua cabine, porque agora as nossas sessões, os deputados são separados por cabine, com toda a prevenção. Isso é muito importante. Álcool gel nas mesas, ao entrar a aferição da temperatura. Deputado, Dia Nacional do Atleta Paralímpico. É hoje, capitão Assunção, 22 de setembro. Capitão Assunção está me lembrando aqui que é o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Parabéns a esses atletas que estão fazendo mais exercício do que nós aqui, né? Parabéns. 3h57, deputado Pastor Marcos Mansur. Boa tarde, querido. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nossos nobres pares, tanto aqueles que se encontram aqui presentes, quanto aqueles que estão no sistema remoto, também aos nossos colaboradores e aos nossos amigos, às nossas amigas que estão na TV, também os amigos e amigas que se encontram na internet. E eu quero falar nesta tarde de um assunto que eu julgo assim de extrema pertinência, de extrema relevância, e que nós não podemos ficar despercebidos e nem deixar passar despercebidos nesta casa, que é exatamente a atenção que temos que ter em relação à violência infantil. Nós temos um papel e uma missão muito importante de defender o nosso futuro, de salvaguardar o nosso futuro, que são as nossas crianças. E nós temos alguns dados interessantes. Pensando nisso, eu protocolei uma lei
ou melhor, um projeto de lei que está tramitando nesta casa, e eu vou agora, a partir deste momento, pedir uma celeridade, trabalhar para que ele possa andar com uma celeridade maior aqui na casa. Por isso eu já quero informar os meus nobres pares, já quero pedir o apoio dos senhores, das senhoras, porque nós vamos intensificar a nossa fala, os nossos trabalhos e envidar os nossos esforços de maneira para que haja uma rapidez maior na tramitação desse projeto. É um projeto que dispõe sobre a criação de programas, intitulado Criança Consciente, são 2 programas, e também Adolescente Consciente, ambos com a mesma finalidade de informação e de prevenção à violência e abusos sofridos pelas crianças e pelos adolescentes. Nós queremos dizer que temos um dado aqui muito importante, no sentido de que nós temos, por exemplo, no ano passado, no ano de 2009, nós tivemos no nosso país quase que 87 mil denúncias de violações dos direitos da criança, dos direitos dos adolescentes no Brasil, num telefone intitulado Disque 100. E é claro que quando a gente fala num número desse de 87 mil denúncias, é um número irrisório, porque o número oficial das estatísticas nesse país, principalmente das estatísticas ruins, das estatísticas negativas, são sempre aquém daquilo que realmente acontece, né? Então a gente precisa ter cuidado nesse quesito. Eu quero estar falando bastante sobre isso aqui, porque 63% dos casos denunciados, quando são apurados, quando a justiça apura, quando a polícia apura, quando os inquéritos policiais apuram, 63% dos casos de abusos e de violências contra as crianças e contra os adolescentes são cometidos pelos parentes, por pessoas que estão próximas, por aqueles que deveriam, inclusive, proteger estas crianças, tá? E aí a gente precisa estar atento, vamos estar chamando atenção aqui, sempre em relação a este quesito, em relação aos sintomas que essas crianças apresentam, que muitas das vezes são sintomas sutis, né? Normalmente essas crianças não sabem distinguir entre um carinho e entre o abuso. Essas crianças não sabem distinguir muitas das vezes sobre uma correção e um abuso físico realmente, tá? Então a gente está fazendo esta propositura desta lei para que nós possamos conscientizar as próprias crianças e os próprios adolescentes nas escolas. Esse programa é um programa que será feito completamente pela própria Secretaria da Educação. A proposta do nosso projeto é esta, que a Secretaria da Educação inclua no programa... Posso terminar, mais 30 segundinhos. Obrigado, senhor presidente. Que a própria secretaria inclua no seu programa escolar, inclua na grade escolar a forma como isso vai acontecer, né? Qual a melhor maneira de acontecer perante o Estado, para que nós possamos estar defendendo, protegendo as nossas crianças. E eu costumo dizer, criança não é apenas o futuro, mas eles já são o presente. Muito obrigado, senhor presidente. Disponha com a palavra deputada Raquel Lessa. Deputado... Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, presidente Torino. Boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui presentes, a todos que nos assistem. Deputada Raquel, só um minutinho, deputada Raquel. A imagem de Vossa Excelência não está aparecendo para nós aqui, não. Não está aparecendo? Será que o seu vídeo está fechado? Isso já aconteceu com a senhora já uma vez. Ah, meu vídeo está fechado, só um minutinho, só um minutinho. Ah, não falei? Espera lá.
Isso, agora acertei aqui. Aleluia. Ai, Aleluia. oi. Vai, pode falar. Aqui tá na roça. Tá lá em São Gabriel, Raquel? Como? Tá em São Gabriel? Tô, São Gabriel. É por isso. É por isso, não. Tá pegando direitinho aqui a internet. Só para lembrar que hoje, né, há 14 anos atrás, entrava em vigor a lei conhecida como a Lei Maria da Penha. Né, essa lei é considerada um marco para todas as outras legislações que vieram após, aprimorando a lei que coíbe e pune a violência doméstica e familiar contra a mulher, tipifica as formas de violência e prevê mecanismo de proteção das vítimas, cada vez mais necessária. Nós estamos vendo que essa lei ela foi feita há 14 anos, né, entrou em vigor 14 anos atrás, e cada dia mais, por muita tristeza nossa, né, sendo cada vez mais necessária usá-la. A Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor dia 22 de setembro, hoje, né, dia 22 de setembro de 2006. Desde a sua publicação, ela é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Além disso, segundo os dados do Instituto de Pesquisa, a Lei Maria da Penha contribui para uma diminuição, gente, de cerca de 10% na taxa de homicídio contra as mulheres praticados dentro das residências da vítima. Aqui a gente precisa fazer um alerta aqui. Olha bem, os homicídios, eles são quase, né, um total, bem, né, a proporção bem grande, né, de dentro das nossas residências. Isso tem que chamar a atenção, dentro das nossas casas, né, às vezes até dentro com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, isso é muito triste e isso nos chama, assim, tem que chamar a atenção mesmo disso. São muitas as razões para sempre virmos aqui em público, né, para a gente falar dessa lei, para falar da violência contra mulheres, em grupo de amigas, ou mesmo dentro da nossa família, né? Nós temos que começar a criar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos filhos, né? E falar da violência das mulheres para eles, né? Para as mulheres saberem se defender, mas para os homens, os nossos filhos, eles terem um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor, né, com as mulheres. Então, isso aqui, a gente precisa muito, cada dia mais falar isso com a nossa família. A violência doméstica contra a mulher, ela possui estatística de que começa de forma silenciosa e lenta. Com o tempo, ela vai progredindo para diversos tipos de abuso, até a agressão física e até a morte. Então, assim, mulheres, na hora que começar no relacionamento, algumas humilhações, algumas falas mais agressivas, algumas grosserias, é assim que começa, é bem silenciosa e bem lenta. E depois, daqui a pouquinho, a gente está sendo humilhada, daqui a pouquinho estão sacudindo a gente pelo braço, daqui a pouquinho estão agredindo, né? E estão matando as mulheres, estão matando. Então, assim, por isso, a gente tem que ressaltar mais uma vez a importância dessa lei. Hoje a gente tem que comemorar, né? Hoje, dia 22 de setembro, 14 anos, nós temos que comemorar que essa lei entrou em vigor há 14 anos e que tem 14 anos que ela vem salvando vidas. A denúncia de violência doméstica ela pode ser feita em qualquer delegacia, com o registro de um boletim de ocorrência ou pela central de atendimento à mulher em situação de violência, o Disque 180, de forma anônima e gratuita. Disponível, gente, 24 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados, domingo, em todo o país. Vamos nos conscientizar, vamos conscientizar quem está à nossa volta, que para dar um basta nessa situação, né, muitas vezes pode ser feito apenas com uma denúncia, apenas um telefonema pode dar um basta nessa situação. E nós precisamos sempre pensar o seguinte: não é só nos jornais que estão matando mulher, não é só o vizinho que está matando mulher, não é só lá na cidade tal que a violência está acontecendo. Estou terminando, senhor presidente. Em todos os lugares estão acontecendo e demais mesmo. Então, assim, nós podemos ajudar. Vamos dar um basta na violência contra a mulher. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. O discurso também foi muito exemplar e coerente, porque violência contra a mulher
não deveria existir de forma alguma. Deputado Torino, me permite só fazer um acréscimo na fala, na boa fala que a deputada Raquel fez? Deputada Janete. Um minutinho. Deputada Raquel, o índice de aumento de violência contra a mulher, especialmente de homicídio contra as mulheres, cresceu em 15,1%. Ou seja, o número é maior de mulheres que estão sendo assassinadas no Espírito Santo. Então, essa data que Vossa Excelência fala no dia de hoje é uma data que realmente é um marco na questão de gênero, onde as penas foram endurecidas e a lei do feminicídio vem endurecer mais ainda essa pena da violência contra a mulher no ambiente familiar. E mais, nós temos a Procuradoria da Mulher na Assembleia, no Espaço Cidadão, não está funcionando por conta da pandemia, não está funcionando presencialmente por conta da pandemia, mas através do e-mail, através do telefone institucional, nós estamos recebendo as ligações, estamos dando as orientações que são necessárias para esse caso. Um ambiente acolhedor, que Vossa Excelência, inclusive, faz parte desse grupo de mulheres na casa, que protege as mulheres, que defende, que faz legislação no sentido de fortalecer as mulheres do Espírito Santo. Obrigada pela fala, porque realmente ela é muito importante no dia de hoje. Parabéns, deputada Janete Sá também. Deputada Raquel Lessa. Agora com a palavra, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo. Deputado Sérgio Majeski. São 16 horas e 10 minutos. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, você nos assiste aqui à sessão plenária. 75ª sessão ordinária híbrida virtual e também presencial. Meus cumprimentos, deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos demais deputados, aos funcionários desta casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem eu falei aqui do meu espanto em relação... Espanto não, que eu já não me espanto com quase nada. Em relação à revogação de parágrafos de artigos da Resolução 238 por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas. E hoje, mais uma inacreditável. O governo do Estado está enviando ao STF a ministra Rosa Weber, que é a relatora da ADI número 5691, para a perda do objeto da ação de inconstitucionalidade. Ou seja, o julgamento está marcado para o dia 25 e o governo do Estado agora, com a assinatura do presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral do Estado, envia um pedido à ministra Rosa Weber para cancelar o julgamento, ou seja, como se não houvesse necessidade mais do julgamento, porque foi revogado parte da Resolução 238, então perderia-se o objeto. Ora, olha o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que desde o início da década de 90 vigora no tribunal o entendimento de que a revogação de uma norma leva à prejudicialidade de ADI ajuizada contra ela, independente dos efeitos concretos dela decorrentes. Porém, segundo ele, o STF possui precedentes que abrem exceções a essa hipótese. Quando houver indícios de que a norma foi revogada para fraudar o exercício da jurisdição constitucional em abstrato, ou seja, quando a revogação constituir um artifício para evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Foi isso que aconteceu aqui no Estado do Espírito Santo. Os conselheiros rapidamente revogaram isso na sexta-feira passada com o único intuito de que não houvesse o julgamento no STF e perdesse o objeto. Mas não se trata disso e eu espero, eu tenho fé e eu acredito que a ministra Rosa Weber não vai cair nesta manobra. Primeiro, porque já há precedente no próprio STF, porque nada mais é do que uma tentativa de uma manobra para, de certa forma, enganar a relatora da ADI no STF. Porque não trata-se aqui também
de uma ADI sobre algo que o governo irá fazer. É uma ADI daquilo que o governo vem fazendo desde 2011, com uma perda de mais de 5 bilhões de reais para a educação do Estado do Espírito Santo. Não bastasse isso, na reunião do Tribunal de Contas, na última sexta-feira, que revogou esses parágrafos da resolução, a validade para a revogação é só para o ano de 2021. Ou seja, no ano de 2020, continua valendo a famigerada Resolução 238, que permite a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a imoralidade do uso do dinheiro da manutenção e desenvolvimento da educação para pagamentos de aposentados e pensionistas no Estado do Espírito Santo. Ora, é afrontar a inteligência e a capacidade de interpretação agora dos ministros do STF também. Então eu espero, sinceramente, que a ministra Rosa Weber não caia nesta conversa fiada e não seja enrolada por esse pedido de perda de objeto por parte do Estado do Espírito Santo, com o documento assinado pelo presidente do Tribunal de Contas e pelo Procurador-Geral do Estado. Ora, até um estudante de direito de primeiro período conseguiria entender o erro grosseiro, a inconstitucionalidade, a ilegalidade que aconteceu aqui no Espírito Santo, e agora uma manobra tosca para tentar dizer que a ação perdeu o objeto em função de que os conselheiros resolveram, pressionados pelo julgamento do dia 25, resolveram revogar ali alguns parágrafos da Resolução 238, que a ministra Rosa Weber e os ministros do STF não caiam nesta embromação que se tenta fazer aqui no Estado agora, tentando, de certa forma, enganar a própria relatora da ação de inconstitucionalidade 5691. Nós esperamos firmemente que no julgamento do dia 25, do próximo dia 25, que a Corte, o STF, declare a inconstitucionalidade da Resolução 238 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, para que possamos, a partir daí, lutar pela devolução dos mais de 5 bilhões de reais que foram usados ilegalmente no Estado do Espírito Santo, e mais uma vez digo, ilegalmente, com o aval do Tribunal de Contas e com o aval, de certa forma, da Assembleia Legislativa, que sempre aprovou os orçamentos e as prestações de contas, tanto do senhor governador Casagrande, quanto do senhor governador Paulo Artung. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente. Boa tarde. Senhores e senhoras deputados, há poucos minutos atrás, essa extraordinária liderança dos melhores deputados que tem esta casa, um dos melhores homens públicos que nós temos aí no nosso convívio, o deputado Pasolini, teve uma lembrança rápida do aniversário da tribuna. E ele enalteceu, inclusive, o deputado Torino, Vossa Excelência, que foi um excelente comunicador da tribuna, da TV Tribuna. Nós teríamos aqui dezenas de nomes extraordinários, jornalistas, dirigentes, mas não queremos cometer nenhuma injustiça de falar em alguns nomes, não é? E deixar outros tão importantes que sempre enalteceram a imprensa, a liberdade de imprensa, a independência, não é? Eu nunca vi o jornal Tribuna, em momento algum, deixar de colocar uma notícia de um ou outro deputado que não era simpático, porque não era do governo, e que era contra o governo. Então, é um momento para nós enaltecermos realmente a tribuna na sua comunicação diária de tantos tempos, de tantos anos, que vem honrando o jornalismo capixaba, ao lado de outros jornais também extraordinários, como é o caso da Gazeta, enfim. Mas eu quero aqui enaltecer uma pessoa. Chama-se João Santos Filho. João Santos Filho, ainda jovem, rapaz ainda, nós éramos solteiros,
ele desceu em Cachoeiro de Itapemirim para dirigir a fábrica de cimento Nação. E ali o João Santos deixou o Recife, deixou o Rio de Janeiro e veio morar em Cachoeiro. Veio vestir a camisa de cachoeirense, de Cachoeiro do Itapemirim, que ele abraçou, que transferiu seu título eleitoral, que vibrou com Cachoeiro como se Cachoeiro fosse a sua terra. E ali o João Santos, sabendo de algumas dificuldades que a tribuna estava atravessando naquele momento, em que nós enaltecemos aqui o velho Medeiros, né, o próprio Juarez, Djalma Juarez e tantos outros, ele acabou adquirindo o jornal A Tribuna. E após adquirir o jornal A Tribuna, veio a TV Tribuna, veio a Rádio Tribuna, enfim, uma comunicação que honra, que dignifica o povo do Espírito Santo. E essa figura de João Santos Filho, que foi nosso companheiro, nosso amigo, e que dias antes, né, dele sofrer aquele acidente fatal no Paraguai, esteve comigo em Marataízes, junto com o Mione, junto com o Elcio Álvares e junto com o Paulo, convidando para conhecer o novo idealismo que ele tinha de implantar uma indústria de fábrica de cimento lá no Paraguai, que acabou levando, através de um desastre no seu avião particular, a uma morte horrível, que eu não gosto de lembrar e que tem, assim, uma tristeza enorme de saber que o Espírito Santo perdeu João Santos Filho. João Santos Filho, nós tivemos divergências, tivemos problemas políticos, mas nunca deixamos de ter um bom relacionamento, a boa amizade, a ponto de ele ter sido, inclusive, padrinho do meu casamento. O João Santos era uma figura extraordinária. Ele, com seu idealismo, ele implantou a fábrica de cimento em Cachoeiro e implantou a rede de comunicações de A Tribuna. Então, nesse momento em que a Tribuna comemora um aniversário, o Torino Marques, eu homenageio a todos os jornalistas através de você, Torino, que é outra figura extraordinária que eu conheci e que eu admiro e que eu convivo nesta Casa de Leis e que me traz, Torino Marques, tanta dignidade, tanta honra de ser seu colega. Eu quero homenagear a todos os jornalistas da Tribuna através do seu nome, Torino. Mas também não poderia deixar de gravar aqui a minha grande homenagem, João Santos. João Santos morreu num acidente, mas ele amava o Espírito Santo como amou tanto o Recife, sua terra natal. Cachoeiro era a sua segunda terra. E ele costumava dizer que não era a segunda terra, era a primeira terra. Então, ao enaltecer a rede de comunicação de A Tribuna, eu quero aqui deixar um gesto de grandeza, de homenagem, de saudades a esse grande industrial que foi João Santos Filho. A minha homenagem, a minha saudade, e que Deus o tenha em bom lugar. Obrigado, Torino. Obrigado, meu querido amigo Teodorico Ferraço, um homem experiente no parlamento, experiente no executivo, no legislativo, uma família de políticos que faz sempre o melhor para o Estado do Espírito Santo. Essa belíssima homenagem à Rede Tribuna de Comunicações, também ao Jornal A Tribuna, aniversário hoje, ao João Santos, que por uma fatalidade foi embora, partiu tão cedo, né? Mas hoje nós temos um grupo ali de diretores, o doutor João Carlos Pedrosa, temos ali outros, que é hoje o diretor-geral da Rede Tribuna, né? Diretor executivo da Rede Tribuna. Então, parabenizar especialmente todos os funcionários, porque sem vocês, a Rede Tribuna e nenhum outro veículo de comunicação, né, existiria e teria tanto sucesso. Parabéns aos profissionais que ali dão o sangue do seu dia a dia. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite não respondendo. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Presidente, antes do Márcio Mavênia, antes do doutor Alexandre Chambinho, Adilson Espíndola.
Adilson Espíndola. Ele já saiu daqui agora. Deputado Capitão Assunção. São 4h24 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Estamos aí hoje no primeiro dia da primavera. Bem-vindo a essa estação que traz as flores para as nossas... Quem está falando? Xambinho. Xambinho. Declínio da minha fala hoje, tá bom, presidente? O senhor vai declinar da fala de hoje? Agora o senhor apareceu aqui na tela, vai ter a obrigação de falar durante 5 minutos. Parabenizar a Rede Tribuna. Isso. Como o senhor estava parabenizando, e a Rede Tribuna nos deu a honra de ter o senhor hoje como deputado estadual. Isso é um presente para a Assembleia Legislativa. Obrigado. Parabéns pela Rede Tribuna, pelo belíssimo trabalho que ela desenvolve no Estado do Espírito Santo, levando a informação para a população capixaba. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado por essa consideração, o deputado Alexandre Xambinho. Quero mandar um abraço também para o Ricardo Shoa, que é diretor lá também, ao Magno Santos, a Janine Jordaim, deputado Hércules Silveira, o senhor queria falar? Só para dizer que Vossa Excelência é a voz mais bonita, não só da Assembleia, mas de todo o Estado do Espírito Santo. Um abraço para você. Muito obrigado, deputado Hércules. O senhor é uma pessoa muito carinhosa. Com a palavra, o deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Nobre deputado Torino Marques, nosso ilustre amigo. Apesar de estarmos em agremiações diferentes, por força de traição, por força de roubalheira e por força de canalice, porque a gente sabe que no nosso meio ainda tem muito vagabundo que está na política, né? E aí, por essas razões, nós estamos em agremiações diferentes, mas com o mesmo pensamento e sempre lembrando qual é a nossa origem. Nós defendemos aqui, ostensivamente, em qualquer momento, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem gente que foi eleito com o voto do Bolsonaro e agora está mamando na teta do governador. Aí é outra coisa. Mas a nossa ligação, principalmente nós que fomos eleitos naquela sigla que hoje eu não pertenço mais, mas ainda ficou o deputado Torino para trás, mas tem eu, deputado Torino, e o deputado Danilo Baense, que nós somos da mesma origem e defendemos o nosso presidente diuturnamente. Por falar nisso, presidente, hoje o presidente fez um brilhante pronunciamento lá na 75ª sessão de abertura dos trabalhos na ONU, e ele foi muito enfático em dizer da responsabilidade que ele tem, não que ele tinha, mas que ele tem em defender o povo brasileiro, tanto no tratamento precoce, que ele falou desde o dia 21 de março, que ele estava disponibilizando. Essas são as palavras dele que ele falou no dia 21 e repetiu hoje. Mesmo que o insumo que produz a hidroxicloroquina estivesse acima do preço normal, mas mesmo assim ele fez essa compra, disponibilizou os laboratórios do Exército para que produzissem de modo que todos os estados fossem favorecidos, não somente a hidroxicloroquina, mas todos os componentes essenciais para o tratamento precoce, de modo que as vidas fossem preservadas e a atividade econômica não fosse paralisada. Mas os canalhas que se esconderam atrás de seus gabinetes palacianos, nos seus 20 e poucos estados, alguns posso até tirar aqui, mas a maioria dos covardes resolveu esconder do brasileiro o tratamento precoce. Esses são os covardes, e hoje, brilhantemente, o nosso presidente fez essa declaração, e nós sabemos que se depender da imprensa, isso não chega para todos os brasileiros. Presidente, só a tamanha a calhordice daqueles que representam hoje a mídia brasileira, a única coisa que a imprensa está falando até agora é que ele falou da palavra cristofobia. O senhor acredita, presidente? Tanta coisa importante que o presidente falou, e eu fiz questão de retransmitir na minha página oficial do Facebook, mas a imprensa, se vocês entrarem agora, senhores
senhoras, se vocês entrarem agora, se googar lá, cristofobia, só vai dar Bolsonaro. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para vocês, imprensa. 30% evangélicos, 40% católicos. Vocês estão falando com a nação católica. Vou parafrasear o que sempre o presidente tem falado. O país é laico, mas o presidente, ele é cristão. Então, vocês podem tentar achincalhar o povo cristão, mas vocês vão estar perdendo. Cada vez que vocês fazem isso, vocês se diminuem. O presidente, de forma honrada, está colocando você no devido lugar. É uma vergonha, depois de tanta coisa que o presidente falou hoje, de tanta importância, a única coisa que está na rede social hoje é cristofobia. Vocês têm pavor ao povo cristão? Qual é a dificuldade? Nós temos que conviver, não é isso que vocês pregam, conviver com a diversidade? Mas nós temos aqui um povo que ora, um povo que reza, que dobra o seu joelho para pedir proteção para a nação, pedir proteção para vocês mesmos, para que desempenhem as suas funções, mas só sabem falar de um tema só, de tanta coisa importante que o presidente falou hoje na 75ª sessão da Organização das Nações Unidas. Fica ruim para vocês. Vocês já perderam porque insistiram que o presidente estava errado e comprovou-se agora que tanto essa mídia hipócrita, mas esses governadores corruptos não quiseram levar a mensagem da verdade, que era a mensagem do tratamento preventivo. Tantos médicos que romperam essa barreira estão aí agora salvando vidas, e esses homens e essas mulheres serão lembrados para sempre, porque não entraram nesse discurso fácil de que existia um tratamento precoce. Assustou todo mundo está assustado, e colocaram um mito na nossa vida. Isso aqui é um mito, gente, isso aqui é um mito. Entra aí, Google de novo, vê o tamanho de um vírus e veja se isso aqui vai segurar um vírus que vai ser lançado aí, caso alguém jogue uma gotícula de alguma sei lá, qualquer coisa. Isso aqui é uma ilusão, é uma ilusão. Assista ou leia o livro 1984, você está sendo padronizado. Isso aqui é uma ilusão, gente. Isso aqui é uma ilusão. Infelizmente, existem algumas normas que você tem que cumprir e uma legislação federal que foi feita nas coxas que você tem que cumprir. Para você poder ajudar o padeiro, você entra lá com essa máscara. Para você ajudar o dono do supermercado, você entra com essa máscara. Mas você não está protegido, não. Eu vi gente na academia, presidente, fazendo atividade numa esteira ou em outro equipamento com a máscara. Isso aí é insanidade. Não precisa ser médico para dizer que o cara está sendo insano, não. Mas o povo foi tomado de tamanha loucura que acreditou que a máscara ia salvar todo mundo de um vírus que você pode ser tratado precocemente. As vítimas que nós perdemos foi por responsabilidade desses ineptos governadores. Senhor presidente, a minha formação acadêmica é de administração. Nós fomos feitos para prender bandido, Nós fomos feitos para encher o bandido de tiro quando ele reagir, fomos feitos assim também. Para dar uns petalecos no pé da orelha quando ele mexer com o cidadão, também fomos feitos. Vamos sofrer consequências administrativas? Podemos sofrer, mas a gente não vai deixar a injustiça ser cometida por um cidadão que é produtivo. Agora, me diga uma coisa, quando a gente está na academia da Polícia Militar, a gente aprende a ser administrador, e a gente reconhece, isso aí é um aprendizado da Escola Tradicional de Administração, a gente só reconhece o naipe do administrador quando estamos num momento de crise, e nesse momento de crise aqui agora, que os governadores provocaram, nós vimos que eles não têm capacidade de conduzir os seus estados. Nós vimos que eles não tinham condições de conduzir os seus municípios. Foram covardes com a vida humana. Eles fizeram um juramento, eles ganharam no voto, mas juraram defender a sociedade. E na hora do caos, eles preferiram receber a grana do governo federal e não tratar o povo precocemente, porque a saúde já estava um caos há séculos. Veja lá se você cidadão, faça um teste aonde você era
onde você está pronto para receber a sua cirurgia eletiva, se você vai conseguir uma vaga, não vai conseguir. Os caras, eles pregaram o apocalipse para ver se ganhavam muita grana nos leitos de UTI. Essa cambada de governador é tudo canalha, mau caráter, vagabundo. Só querem saber de roubar o povo. E o nosso presidente falou, não, gente, vamos conduzir essa crise com raciocínio, tratando precocemente os nossos cidadãos e não atravancando a economia, como foi feito aqui no Espírito Santo, que covardemente eles ficaram caçando quem gera emprego e renda. Fizeram isso com a nossa classe produtiva. Era uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, eles estavam obedecendo ordens, senhor presidente. Era uma guarnição da Polícia Militar, que estava obedecendo ordens também. Era uma turma da Guarda Municipal, que estava obedecendo ordens. Uma equipe da Vigilância Sanitária Municipal, covardes, e outra da Vigilância do Estado, bando de covardes. Vocês mataram a economia do Estado do Espírito Santo e agora ainda insistem em reter o remédio que o presidente disponibilizou para os brasileiros. Vocês vão sofrer uma derrota nas urnas. Governador, eu quero que você venha ser candidato a governador no Estado do Espírito Santo, seu canalha, porque você não tratou da saúde do capixaba. Esse cara que veio de Cuba presidente, ele ficou 3 anos tentando revalida esse secretário de Cuba, não conseguiu passar. Aí vem, eu vou encerrar, aí vem a senhora Dilma, que os petralhas chamam erroneamente de presidenta, que isso não existe, é presidente, aquela coisa louca, e deu de presente para o Nésio, aquele secretário cubano, deu de presente um título de médico. O cara que é formado em Cuba, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem, já finalizo, senhor presidente. O nosso paramédico, aqui no Espírito Santo, ou em qualquer lugar do Brasil, ele tem mais entendimento de medicina do que o cara que é formado em Cuba, sacou? Essa é a enganação. Venderam um cara para nós, como secretário de saúde, que não trata nem da unha encravada do pé dele. Muito obrigado, senhor presidente. São 4h36, estamos chegando ao final desta 75ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Mas antes de eu encerrar a minha fala nesta tarde aqui de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, nós recebemos hoje uma mensagem, número 155/2020, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 496, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do Estado do Espírito Santo das ações emergenciais destinadas ao setor que está sofrendo, um dos setores que mais sofreu e continua sofrendo com essa pandemia, que é o setor cultural, instituídas pela lei federal, agora tem esse aporte aí, número 14.017, de 29 de junho de 2020. Então, entrou em pauta hoje esse projeto de lei, o projeto 496, como eu falei há pouco, o governo federal vai disponibilizar agora valores diretamente ao nosso Estado, que caberá à Secult, meu amigo Fabrício Noronha, e também, claro, ao governador do Estado, Renato Casagrande, o trabalho de atender e socorrer os trabalhadores ligados à cultura que estão passando uma perrengue danada e, na verdade, eles estão desamparados, até hoje. Esse socorro, claro, é muito importante e muito bem-vindo, e mesmo que um pouco tarde demais, né? Para quem precisa, a boa notícia é que será pago retroativamente ao mês de junho, se vocês não estão sabendo. Então vai ser pago retroativo ao mês de junho. São músicos, atores, atrizes, circenses, técnicos, holds, produtores musicais, o pessoal do audiovisual e até mesmo as empresas e espaços voltados à arte que serão contemplados. Há pouco tempo vimos nas TVs e também nas redes sociais os apelos e manifestações desesperadas, mas pacíficas e ordenadas dos trabalhadores do setor, aclamando por ajuda. A ajuda chegou com bilhões de reais destinados pelo governo federal, que serão distribuídos entre os estados. O governo do estado está empenhado em ajudar, com certeza, essas pessoas.
A gente está vendo aí os setores empresariais voltando ao ritmo normal, mesmo ainda na vigência da pandemia e também das restrições sanitárias. Porém, sabemos que o setor de eventos provavelmente será o último a voltar ao normal, pois vive essencialmente de aglomerações de público. E isso é muito angustiante, viu? É angustiante. Torço aqui, claro, como presidente da Comissão de Comunicação Social e Cultura, estou presidente nesse meu primeiro mandato da Comissão de Comunicação Social e Cultura da Assembleia Legislativa, torço para que as coisas se normalizem, se Deus quiser, o mais breve possível, e rogo sim a Deus que essa ajuda financeira seja distribuída o mais rápido possível. Quero deixar bem claro para as pessoas que nos assistem, aos trabalhadores da cultura, digo que coloco o gabinete 803, que é o meu gabinete, que é o seu gabinete, que é o nosso gabinete da Comissão de Cultura e Comunicação, à disposição para esclarecer e ajudar no que for preciso, até mesmo para atender as demandas sobre dificuldades ou mesmo impedimento que possam ocorrer. Se pintar dificuldade ou impedimento, nos procure, que nós vamos correr atrás, ou melhor, na frente, ou do lado, junto com vocês. A fiscalização será feita não só por mim, mas por todos nós. Muito obrigado, queridos amigos. Essa é a minha fala, então, nesse exato momento, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima e também telespectadores que nos assistem em casa. A próxima sessão será ordinária virtual híbrida e também presencial, amanhã às 9 horas da manhã, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas nesta sessão. Patrícia Bravin, tudo pronto? Então, queridos amigos, está encerrada a sessão. É com você, Patrícia. Obrigada, Torino Marques, deputado Torino Marques. Hoje, na sessão ordinária, durante o expediente, foram lidas 8 mensagens do governo do Estado e uma delas, como destacou o deputado que estava presidindo, o deputado Torino Marques, uma delas trata do projeto de lei que regulamenta a legislação federal com ações emergenciais para a recuperação econômica do setor cultural, fortemente atingido pela pandemia do novo coronavírus. E começaram a tramitar também 3 projetos de iniciativa parlamentar. Destaque para a matéria do deputado Bruno Lamas, que trata da criação do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Mais informações sobre a sessão de hoje você tem nas nossas redes sociais e também no Jornal Panorama, que vai ao ar às 10 da noite. Continue com a nossa programação. Obrigada pela audiência. TV Assembleia, mais perto de você.